Sobre Lucas Paquetá, até a informação dos companheiros do GE lá primeiro, né, que deram essa informação, de trazer de volta o Lucas Paquetá. Esse retorno ao futebol brasileiro diante desse cenário mais pesado na Inglaterra. Operação, bora acompanhar aqui as últimas informações de bastidores do Flamengo, hein? Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, esse corte aqui do eSport Center e também jogo aberto com as atualizações, as análises sobre o Mengão. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Bebê! Mais uma, hein, Mengão? Olha! Mais uma! O Flamengo nem precisou tirar a sorte grande. Resolveu seus problemas rapidinho. Bateu o Atlético pela primeira vez em Belo Horizonte por 4 gols, fazendo 4 gols no adversário e mostrando um futebol de qualidade, envolvente, dominando a partida. E no final, o Tite ainda conseguiu dar um refresco, uma tranquilidade para alguns atletas. E o Mengão é líder e nessa rodada ninguém chega nessa liderança. Vamos dar uma olhadinha? Agora tá Bora! gostosinho, hein, Mengão? No duelo de Atlético e Flamengo, não faltou polêmica. Mas, mais uma vez, volto a frisar, o Flamengo se sente prejudicado e gostaria de entender qual é o critério do VAR. O placar foi aberto ainda bem cedo na partida. Aos 12 minutos, Bruno Henrique, nascido aqui, na capital mineira, marcou o primeiro. O Galo tentou responder nestas 2 batidas de Hulk e sem sucesso. Já o Flamengo, Wesley se antecipou ao improvisado Scarpa e bateu na trave. Carlinhos, que começou o ano no Nova Iguaçu, não desperdiçou. Um suspiro de alegria para o atacante, que vive o luto da morte da mãe. Mesmo ela com toda a dificuldade, sempre estava ali para me ajudar. E é isso, eu tenho que continuar, eu não quero mais falar dela não, porque eu sei que ela está num bom lugar. Do outro lado, a fase do Galo não ajudava. Nesta outra jogada, Hulk chutou forte e a bola bateu em cima de Igor Gomes. Inclusive, o meia não voltou para a segunda etapa. Milito mudou, colocou Vargas no jogo. E bom, quem mudou o placar primeiro foi o Flamengo. Ayrton Lucas fez fila na defesa e bateu no cantinho para marcar o terceiro. Vargas ainda teve uma participação decisiva. Recebeu na área e foi ao chão. VAR acionado e pênalti marcado. E aparentemente ele chuta o atacante. Então me dá uma câmera aberta, Câmera aberta, velocidade normal, tá? Isso. Pega o número dele, se ele quiser. Ok, ele continua o movimento e a bola continua no contexto, apesar de ele tocar na bola. Mais uma pra você, mais um ângulo, olha só. Mais um ângulo. Olha só. Alto ângulo. Ok, continua o movimento, a bola tá no contexto. Ok. Decisão final, pênalti, sem cartão, ok? Ok. Da cobrança foi Hulk na bola e bola na rede. Gol em homenagem a Aisha, sua filha que nasceu há algumas semaninhas. Poderia ser a reação, mas o ímpeto veio abaixo uma questão de minutos. Rômulo, que já estava amarelado por reclamação, mostrou as travas para Bruno Henrique e recebeu o segundo cartão. O próprio BH, pouco depois, recebeu um passe limpo de Pedro para marcar o 4º gol. Agora, tá lembrado daquele lance do pênalti do Vargas? Dá uma olhadinha nesta dividida entre Pulgar e Otávio. A disputa é na bola e o pé dele passa por cima, enroscado no cara, ele não puxa. O defensor tá no movimento normal da corrida, tá? Ó. Ele cai. Tem outro ângulo, tá? Pode mudar. Não há infração, tá? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Hulk ainda diminuiu o prejuízo. Placar final, Galo 2, Flamengo 4. A última vez que o Flamengo fez 4 gols no Atlético foi em 2011. Agora, 13 anos depois, uma vitória maiúscula para consolidar o rubro-negro na liderança do Campeonato Brasileiro. Já para o Galo, as coisas não estão dando muito certo em casa. Aqui na Arena MRV foram disputadas 7 partidas pelo Brasileirão deste ano. E olha, foram 4 empates, 2 derrotas e somente uma vitória. Em casa hay que hacerle sentir al adversario
que jugamos con el apoyo de nuestra gente, que nos sentimos cómodos. Agora estamos numa dinâmica mala, muito mala, aqui em casa. Eu, como capitão, em nome do grupo, venho aqui assumir a responsabilidade, pedir desculpa e dizer que estamos firmes no nosso trabalho para voltar a ganhar novamente. Nossa, uma coletiva mais calma, mais tranquila do Hulk, baixou um pouquinho a bola, porque apesar dele ter muito mérito, é um líder nesse time, tem qualidade técnica de sobra, é o cara da bola parada também junto com o Scarpa, mas tem hora que tem que pensar melhor, não é só sair falando qualquer coisa. É isso aí, eu concordo com você, porque na penúltima entrevista do Hulk, ele colocou, enfim, expôs praticamente todo o setor de criação do Galo, ou seja, os jogadores que jogam nesse meio de campo, que a bola não chega, a bola tem que chegar nos caras que decidem, mais ou menos nessa linha. Então ele expõe os jogadores, não sei se esse pós foi tranquilo para o Hulk dentro do vestiário, porque o discurso dele é completamente diferente do que foi essa entrevista que ele deu pós o jogo, e às vezes o cara também de cabeça quente, independe também se é experiente ou não, mas às vezes está com a cabeça quente, o cara que é muito competitivo, está acostumado a ganhar, está acostumado a ser protagonista, às vezes acaba perdendo um pouco ali do controle na entrevista, e dessa vez não, dessa vez ele vai, pede desculpa pro torcedor, pede pro torcedor continuar acreditando. Eu falei ontem aqui, né, Loirão, que eu até fiz a analogia em relação ao Corinthians, o Galo perdeu força jogando em casa, e esse campeonato brasileiro é importante demais para os clubes, pelo menos ser competitivo dentro de casa e de repente beliscar alguns pontos fora de casa. E nesse momento o Galo não está conseguindo nem vencer em casa. Agora, por justiça, quero falar do Flamengo, que venceu por 4-2. E é interessante que o Flamengo tinha muito medo desse período de Copa América, preparação e também desenrolar da competição. Dos 21 pontos que ele disputou, conquistou 16, ou seja, foram 5 vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, tem o melhor ataque do campeonato com 26 gols. E ontem eu percebi que, mais uma vez, além dele começar a receber de novo jogadores importantes, como é o caso do Pulgar e outros que ainda estavam no departamento médico, que o Ayrton Lucas voltou, ele testou e deu certo. O Léo Ortiz como volante, o Léo Pereira na lateral esquerda, se precisar, está à disposição. O menino Lohan apareceu e muito bem. E eu queria salientar também que pouca gente fala dele, mas o protagonismo que o Gerson exerceu nesses jogos, chamou responsabilidade, se apresentou, muitas vezes se aproximou do Pedro. E ontem o Pedro, não é que ele foi poupado, até o Tite falou que ele sentiu um desconforto, ficou fora, entrou no segundo tempo, participa sempre com uma assistência, né? Agora o Flamengo tem repertório. E a gente viu um time que ainda reclamou da arbitragem. Não dá para fugir muito dessa análise, porque os jogadores, o coletivo está funcionando demais. O Bruno Henrique, mais uma vez, fez uma partida interessante. O Wesley, que é um jogador que normalmente é criticado, questionado pelo torcedor, fez um jogo muito seguro, não só por causa da antecipação ali numa falha do Gustavo Scarpa, mas ele foi inteligente, né? Porque ele está com uma questão física interessante, então ele está apoiando, está chegando dentro da área. Em relação às jogadas polêmicas, o do Pulgar eu teria usado o mesmo critério do primeiro lance do Alan ali no Vargas. Você teria marcado? Teria marcado o pênalti até por causa do critério. No Vargas no Pulgar, agora do Otávio no Pulgar. Do Otávio no Pulgar. Agora o desempenho do Flamengo, né, Loirão, vem sendo muito regular. O Gerson vem se destacando, como você falou, o Léo, né, que a gente até esperava o Pulgar já entrando como titular, mas o Léo Ortiz no meio de campo também vem fazendo o feijãozinho com arroz. Então o Flamengo está passando um momento tranquilo com as ausências desses principais jogadores. Mesmo assim o Flamengo está conseguindo jogar bem. A gente falou sobre o jogo, falamos sobre tecnologia, sono, acorda, dorme, mas o torcedor está querendo saber de um sonho, que é o retorno do Lucas Paquetá. Ontem isso saiu também à tarde, antes do jogo, que o Flamengo abriu conversas com o jogador. O que você tem de informação e que você pode trazer para o Fã do Esporte, por favor? Então, Mari, vamos lá. Sobre Lucas Paquetá, até informação dos companheiros do GE lá primeiro, né, que deram essa informação, o Flamengo, de fato, tem interesse no jogador, conversa já há algum tempo para saber quais são essas possibilidades de trazer de volta o Lucas Paquetá, porque vê como uma abertura essa situação que ele vive lá na Inglaterra nesse momento, está sendo acusado nesse momento, né? Então vai passar por um julgamento, questão de esquema de apostas, enfim, teria forçado o cartão amarelo, ele é acusado, então vai ter todas as possibilidades de se defender.
E aí o Flamengo vê como uma possibilidade, já que o jogador poderia, quem sabe, voltar ao futebol brasileiro. O Paquetá vê com bons olhos, até como destacaram os nossos companheiros aqui do ESPN.com.br, Vinícius Ribeiro e Daniel Bocato, ele vê com bons olhos esse retorno ao futebol brasileiro diante desse cenário mais pesado na Inglaterra. O Flamengo mantém conversas, mas tentando entender ainda quais são essas possibilidades de retorno do Lucas Paquetá. O que a gente sabe é que há um retorno de que o West Ham não está propenso a emprestar o jogador. Se for para sair, que o Paquetá teria que sair de forma definitiva da Inglaterra. Só que, enfim, o Flamengo também está tentando entender, tatear bastante o solo para saber as consequências, se pode ter alguma consequência jurídica também, porque imagina você fazer um investimento grande, em definitivo, para trazer o jogador, e aí ele ser punido, a punição não ficar apenas na Inglaterra e aí vir também para o Brasil. Então poderia ter alguma questão de recurso jurídico para a punição permanecer apenas na Inglaterra. Então o Flamengo está estudando esses campos aí, consideram difícil essa situação do Paquetá, mas se tem possibilidade, estão atrás. E sempre nesse período, ao mesmo passo também, a gente com toda a cautela aqui, a gente sabe que é um período eleitoral também, que o Flamengo vive. A gente sabe que o Gabigol está em vias de saída e pode sair para o Palmeiras, um grande rival, que era algo que ocupava o noticiário. Então a gente sempre fica com as antenas ligadas nesse sentido também. Mas de fato o Flamengo buscando informações sobre o Lucas Paquetá, que seria algo impossível e improvável em situações normais, né? Se ele não estivesse sofrendo essas acusações aí de esquema de apostas, seria um jogador que estava muito cotado para ir para o City do Guardiola, na casa ali dos 100 milhões de euros. Imagina qual seria a possibilidade de um clube brasileiro contratar o Paquetá. Nenhuma. Mas o Flamengo está tentando levar pelo lado sentimental e dessa brecha aí, nesse momento que o Paquetá vive de desgaste diante de toda essa situação. Omar, na Inglaterra, como é que isso repercute e o que eles informam por lá? Roshane Thomas, que é o repórter que faz o dia a dia do West Ham pelo The Athletic. É preciso destacar uma coisa, né? Assim, o noticiário está um pouco parado. Os clubes têm contratado, o West Ham está para fechar com o Kilman, né? Jogador do Wolverhampton, mas foi falado do Paquetá e foi falado do Flamengo. O que o Roshane Thomas destacou? Isso que o Pedro falou, assim, o clube não tem a intenção de emprestar. E na temporada passada, o Manchester City fez uma oferta de 70 milhões de libras pelo Paquetá. E o West Ham negou. Não. 70 milhões de libras, não. Queremos mais. E o Paquetá permaneceu. Tanto que o City contratou o Matheus Nunes. E o Paquetá disputou a Premier League toda a temporada pelo West Ham. É óbvio que existe esse temor. Esse jogador pode ser, o que se fala é que ele pode ser banido. Sim. Se ele for banido, isso que o Pedro destacou, esse banimento dificilmente vai ser compreendido apenas na ilha. Um banimento é banimento. Né? Sim. Como que vai ser a competição FIFA, CBF, né? Aí complica a carreira do Paquetá. Por isso, até lembrei aqui do gelo no sangue. Por isso, o Flamengo, tudo que o Flamengo tem que fazer é acionar o contato, o contatinho e ficar esperando a resposta. Porque não adianta fazer muita coisa e ficar esperando o que pode acontecer com punição para o Paquetá. Mas aí, nesse momento, o Flamengo ele não tem que pensar no receio de dar alguma coisa errada com o Paquetá. Ele tem que, abrir uma conversa. Sim. Porque é um risco. E acompanhar. Mas se proteger também, né? Isso. É o que eu estou falando. Não vai chegar agora e contratar. O Flamengo tem que dar um oi, um alô. Oi, sumido. Qual é a possibilidade? Por empréstimo? Lembra de mim? Lembra de mim, saudades. Talvez vindo para cá, saindo desse foco, a pressão seja menor para o atleta continuar jogando antes de fato sair o julgamento. Porque o próprio Luiz Henrique, jogador do Botafogo, foi envolvido também mesmo caso? No mesmo caso, né? Numa investigação, esqueci a palavra, numa investigação no Betis. Isso. E aí ele vem pro Botafogo, nesse negócio multibilionário, e aí a poeira parece que baixa, de certa forma. Não que isso seja certo, tá? A investigação ela tem que acontecer. Mas foi um movimento também de um outro jogador investigado, né?
Não, e a investigação vai continuar acontecendo Exato. mesmo se o Paquetá vier. E não quer dizer, ele tá lá no Brasil, então deixa pra lá essa história. Isso não vai acontecer. E se for inviabilizada a utilização do Paquetá na Europa, o valor de 70 milhões de libras, que foi o pedido e o negado pelo Manchester City e pelo West Ham, ele vai cair, ué. Claro. Claro. Porque aí, sim, aqueles clubes que têm essa bala toda, eles não vão pagar. Então pode se tornar mais viável. E o Flamengo tá certíssimo em tentar, não Claro. tá, Mari? Ou Pelo diante menos- desse caso, é melhor ele resolver os problemas dele, eu não vou me envolver nessa história. É porque, assim, a gente não pode afirmar que um desempenho abaixo do Paquetá na Copa América passe por isso, tá? Pela situação. Porque não está nada definido para ele, né? Assim, e caso a condenação aconteça, ela é muito pesada. Então, assim, eu imagino que isso tire o sono do Paquetá, por exemplo. Se não todos os dias, pelo menos algumas vezes. Então, não dá para a gente associar que o desempenho abaixo na Copa América é por conta disso. Mas pode ser também por conta disso. Então, acho que o Flamengo ele tem que entender até em que momento está o atleta. Né? Assim, para ele, eu acho que é até um conforto esse retorno nesse momento, né? Se ele realmente acontece. Mas o Flamengo ele também precisa entender que tipo de negócio que ele está entrando. Tem uma novidade no caso, que assim, é que a gente tem que tentar fazer leituras nas entrelinhas. O Tim Stedman, que é o diretor geral de futebol do West Ham, ele poderia, diante de tudo isso, ficar calado, esperando a movimentação, até para ele não se expor. Ele se expôs. Falou que conhece o Paquetá, conhece a família do Paquetá e que sabe que essas coisas não vão ficar desse jeito e confia em que vai Sai em defesa do Paquetá. Sai em defesa do Paquetá. Pensa bem, ele poderia não falar nada, porque hoje ele não tem o cara. Sim. Hoje as suspeitas pesam contra o Paquetá. Então eu acho que pode ter, assim, ele pode ter algum tipo de informação. E Pedro, obrigado, viu? E eu concordo com o Pedro, né? Nesse momento, independentemente do negócio sair ou não, já é uma notícia que... Bom, acho que a principal notícia é a sequência de vitórias e a liderança do campeonato. Mas nesse momento, né, Pedro, já ajuda, já torna um ambiente melhor aí o noticiário do Flamengo. Obrigado, viu, Pedro? Desconfiar sempre, Bruno. Ficar sempre ligado. Tá então, nação, as análises sobre o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui nas últimas informações que tem. Uma informação importante sobre o Gabigol e também sobre o Lucas Paquetá. Vamos primeiro de Gabigol. Olha só, ele assinou um pré-contrato com o Palmeiras, afirma a jornalista, hein? O fim de uma era está próximo. E isso porque, considerando um dos maiores ídolos aí da atual geração do Flamengo, Gabigol assinou um pré-contrato com o Palmeiras sem acordo de renovação com o Flamengo. O atacante ficou livre para projetar um novo acordo desde a última segunda-feira, que foi o dia 1º de julho. Segundo Jorge Nicola, Gabigol assinou um pré-contrato com o Palmeiras. No momento, o Clube Paulista tenta chegar a um acordo com o Flamengo para conseguir a liberação do atacante agora, no início da janela de transferência, que abre na próxima quarta-feira, dia 10 de julho. Para conseguir a liberação imediata do Gabigol, o Palmeiras vai oferecer cerca de 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais, ao Flamengo. Contudo, se o Flamengo não aceitar, o atacante se apresentará ao Clube Paulista somente em janeiro de 2025. Pois é, né? Tá aí. É o fim da situação do Gabigol no Flamengo. Coloca aí a sua opinião nos comentários. Aconteceu agora, traz aqui o central da Gávea, porque o West Ham aceita vender Lucas Paquetá. Toda a situação aí da Federação Inglesa, né? Federação de Futebol, por conta daquela situação das apostas esportivas. O meia Lucas Paquetá, querido do Flamengo, voltou a ser assunto no Mengão. Que o Flamengo está na Europa em busca de reforço e o Flamengo queria o empréstimo, eles querem vender o jogador. Só tem interesse na venda, até para recuperar o investimento, que foi 61,63 milhões de euros, 309 milhões de reais na cotação atual. Eles compraram o Paquetá do Lyon, né? Eles compraram o Paquetá do Lyon. E informação do GE.globo, o Flamengo não fecha as portas para um possível investimento que traria aí
Paquetá de volta para casa. Só estuda com carinho o quesito jurídico. E também não vai pagar 60 milhões, né? Acredito que não. Não sei. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.